Vamos lá. A Boa gente noite. está na Fio Dalet Amud Bet, na terceira linha pequena de baixo para cima. Rav Mashei Yadei. Rav, a Gemara conta o seguinte, Rav, certa vez ele fez o seguinte, Mashei Yadei, ele fez Netilat Yadayim, Vekara Kriyat Shema, Ve'anach Tfilin, Ve'tzalei. Depois de ler o Kriyat Shema, ele colocou o Tfilin e rezou. Certo? Primeiro ele fez o Kriyat Shema, depois colocou o Tfilin. Pergunta a Gemara, Veichi Avidachi, como pode ser que Rav fez isso? Fazer Kriyat Shema antes de colocar o Tfilin. Ve'atani, aí aparece o seguinte na Braita. Achofer kuch lamet bakever. Alguém que está cavando um túmulo para alguém que morreu. Certo? Está fazendo aquele buraco que faziam para enterrar a pessoa. Patur k'mekrat shema minatfilah minatfilin mikol hamitzvot amurot batorá. Já que ele está ocupado com a mitzvah, ele está cumprindo a mitzvah de enterrar o morto, certo? Ele está preparando o que precisa, ele está patur de todas as outras mitzvot. Continua a Braita e fala, guias man Kriyat Shema, se chegou a hora do Kriyat Shema, ole venotel yadav maniach tefilin vekore Kriyat Shema umitpalel. Se chegou a hora do Kriyat Shema, ele estava lá embaixo cavando, ele sobe, faz Netilat Yadayim, coloca tefilin, faz Kriyat Shema e reza. Agora, contraditório isso, né? Exatamente. Fala Gemara, Gufa Kasha, olha, tem uma contradição na própria Braita. Rei chamar patur, no começo você me fala, ele não precisa ler Kriyat Shema. Veseifa, e no fim você me fala que se chegou a hora do Kriyat Shema, ele é chayav, ele tem que parar tudo para ler o Kriyat Shema. Alokasha, fala que isso daqui não tem uma contradição. O caso da Reisha e o caso da Seifa, o caso do começo e do fim da Braita são diferentes. Reisha é o começo, certo? É o Rosh. Seifa é o Sof, é o fim. Seifa, Betrei, Vereisha Bechad. O fim da Braita, que falou para ele parar e ler o Kriyat Shema, está tratando que tem duas pessoas. Então, um deles pode subir enquanto o outro continua trabalhando. E o começo da Braita, que falou que ele está patur, não precisa cumprir mitzvah nenhuma, é quando um cara está cavando sozinho. Mikol Makom, de qualquer jeito, depois que a Braita está explicada, Kasha Lerav, tem aqui uma pergunta para Rav, porque a Braita falou, Igiasman Kriyat Shema ole, ele sobe, notel yadav, faz no Netilat Yadayim, umaniach tefilin vekore Kriyat Shema. Primeiro tefilin, depois Kriyat Shema. Como pode ser que Rav, ele primeiro fez Kriyat Shema e depois colocou o tefilin, certo? Rav fez o caminho, fez a ordem diferente. Fala Gemara, Rav que Rabi Yoshua ben Karchas viralei. De amar ol malchut shamayim tchila ve'achar kach ol mitzvot. Fala Gemara que a priori Rav ele sustenta igual Rabi Yoshua ben Karcha. Que o quê? Rabi Yoshua ben Karcha ele explicou por que a gente leu o Kriyat Shema justamente nessa ordem. Primeiro a Parashá de Ve'ahavta, depois a Parashá de Ve'hayim Shamoa. Que a Parashá de Ve'ahavta, o Kriyat Shema, é Kabbalat ol malchut shamayim. A pessoa recebe sobre si o jugo divino, a vontade de cumprir a vontade de Hashem. Depois as mitzvot. E é isso que Rav fez. Primeiro ele fez o Kriyat Shema, que é Kabbalat al Malchut Shamayim, e depois ele foi cumprir as mitzvot de colocar o tefilin. Então Rav ele segue o que Rabi Yoshua ben Karcha falou na nossa Mishnah. Porém fala Gemara, Eimar de Amar Rabi Yoshua ben Karcha leakdim kriya lekriya, kriya leasiya mishmatlei. Pergunta Gemara, o que Rabi Yoshua ben Karcha falou é só na teoria, a diferença entre qual parashá você vai ler primeiro. Ele não falou que tem que fazer isso na prática, certo? O cara quer fazer tchuvá, por exemplo, ele quer cumprir mitzvot. Você fala, não vai cumprir mitzvah nenhuma até você receber Ol Malchut Shamayim. Não, o que Rabi Yoshua ben Karcha falou, que a gente antecipa Ol Malchut Shamayim para as mitzvot, é com relação às parashot do Kriyat Shema, qual ordem a gente lê. Mas com relação a cumprir as mitzvot, não. Na hora de cumprir, primeiro você cumpre, depois a gente lê só Malchut Shamayim. Mas então tem que colocar primeiro o Kriyat Shema, primeiro colocar o tefilin e depois ler o Kriyat Shema. Vetu, outra pergunta. Misavarle que Rabi Yoshua ben Karcha, será que Rav realmente sustenta dessa forma, que primeiro o Kriyat Shema e depois a mitzvah? Vema Rav Chia Barashi, falou Rav Chia Barashi, zimnim sagiim ava kamina kamei de Rav. Algumas vezes eu estava na frente de Rav, o Makdim, o Mashei Yadei, ele levantava, ele antecipava e fazia Netilat Yadayim, o Mevarech fazia Brachá, de Birkot HaTorah, o Matnei Lan Pirkin dava para a gente um shiur, certo? Um shiur de Mishnayot, o que fosse, o Manach Tfilin ve'adar karei Kriyat Shema, e colocava o Tfilin e depois lia Kriyat Shema. Ou seja, Rav Chia Barashi falou que o costume de Rav era assim, primeiro colocar o Tfilin e depois Kriyat Shema. Vechiteima bedelo matasman Kriyat Shema, se você quiser explicar que esse caso que primeiro ele colocou o Tfilin, depois colocou o Kriyat Shema, era porque era a hora que não dá para fazer o Kriyat Shema ainda, certo? O Tfilin é na hora que você consegue ver alguém a 4 amot de distância, você consegue reconhecer a pessoa. Kriyat Shema é só perto de Netzach Hamah. Então, talvez era num horário que ele podia pôr Tfilin e ainda não podia fazer Kriyat Shema.
por isso primeiro ele colocou o tefilim e depois o Kriyat Shema, mas se for assim, Maya Sadata de Rav Chia bar Ashi, o que Rav Chia bar Ashi vem falar? Rav Chia bar Ashi, ele vem testemunhar que é isso que Rav fazia. Se ele fez isso porque não tinha outra opção, então o que é esse testemunho de Rav Chia bar Ashi? O que ele vem ensinar a gente? Fala Gemara que, olha, é possível que Rav Chia bar Ashi vem falar o seguinte, Leapuki miman de amar le Mishnah tzarich levarech, kamash milan daf le Mishnah nam tzarich levarech. Fala Gemara, olha, quer saber? Pode ser que Rav Chia bar Ashi, o hidush dele, a novidade dele, não é que primeiro Rav colocava tefilim e depois Kriyat Shema, isso pode ser que era por acaso, simplesmente não chegou a hora do Kriyat Shema, então primeiro ele põe tefilim e depois lê. O hidush, a novidade de Rav Chia bar Ashi, é que antes do shiur de Mishnayot, Rav fazia brachá. E lá atrás a gente viu uma discussão se tem que fazer Birkot HaTorah para Mishnayot ou só para o Tanakh. Isso vem ensinar que mesmo para Mishnayot tem que fazer brachá. Então, desse testemunho de Rav Chia bar Ashi, não tem pergunta para o que Rav fez aqui. Pode ser que geralmente Rav primeiro faz Kriyat Shema e depois põe o tefilim, e dessa vez específica não tinha chegado a hora de Kriyat Shema, por isso ele colocou o tefilim antes. Mikol Makom, mas de qualquer jeito, Kasha le Rav. De qualquer jeito, essa história de Rabi Yoshua ben Karcha, que primeiro é o Malchut Shamayim e depois as mitzvot, isso é só com relação à leitura do Kriyat Shema, com relação ao cumprimento das mitzvot, não. Você cumpre primeiro tefilim e depois você põe Kriyat Shema. Responde a Gemara, Shlucha o de Avit. O que aconteceu é que o tefilim de Rav não estava com ele mandou alguém buscar, e o cara atrasou, o cara demorou. Rav ia perder o horário do Kriyat Shema. Então, se ele esperasse o tefilim chegar para ler o Kriyat Shema, ele ia perder a hora. Então, ele leu o Kriyat Shema, depois ele colocou o tefilim. Mas o certo é primeiro o tefilim e depois o Kriyat Shema. Se o tefilim está com você, essa é a ordem. E se você está sem tefilim, então você pode fazer Kriyat Shema mesmo sem tefilim. Amarula, certo? A Gemara traz aqui o que Ula fala para mostrar esse ponto. Kola kore Kriyat Shema belot tefilim, keilu meid edu sheker beatzmo. Que ler Kriyat Shema sem tefilim é como se ele testemunhasse um testemunho falso sobre si mesmo. Porque você lê o Kriyat Shema e você fala lá o Kshartam leot aliadecha sobre colocar tefilim e você mesmo está sem tefilim, porque você não está colocando. Então não é bom ler o Kriyat Shema sem tefilim, a não ser que a pessoa está numa situação em que ele não tem como colocar, não tem nenhum tefilim. Amar Rav Chia bar Rava, Amar Rabi Yochanan, כאילו הקריבו לה בלא מנחה וזבח בלא נסכים. Certo? Ele traz outra explicação, quer dizer, outra definição do erro dele. É como se ele fizesse um korban olá, que geralmente o korban olá vem junto com farinha, com minchá. O zevach, todos os korbanot são chamados de zevach. Ele fez um korban sem nessachim, sem o vinho que se joga junto e o óleo, certo? Ele fez a coisa mal feita, não fez correto. Não é assim que se faz, assim também com relação ao Kriyat Shema. Se ele fizer dessa forma, foi um Kriyat Shema mal feito. Alguém quer receber sobre si mesmo o Malchut Shamayim da forma perfeita, da melhor forma possível. O que ele faz? Virando a Mud, Tetvav Amud Aleph. Tentando virar? Virou. E Pané, de manhã a pessoa tem que ir no banheiro, certo? Para ele não precisar ir no banheiro no meio do Kriyat Shema, isso atrapalha a concentração. Veitol Yadav, faz Netilat Yadayim, ve'aniach tefilin, coloca tefilin, veikra Kriyat Shema, veitpalel. Faz o Kriyat Shema e reza. Vezoi Malchut Shamayim Shlema. Essa é a forma correta de começar o dia. Isso daqui é Kabbalat Malchut Shamayim. Você começa, você vai no banheiro, Netilat Yadayim, tefilin, Kriyat Shema e tefilá. Essa é a ordem correta a ser feita. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou vendo que está meio pausado aqui. André, dá para ouvir? Dá sim, Rav, dá sim. Dá sim? Tá bom, vamos lá. Eu vi que estava meio pausado aqui, vamos lá. Segunda linha. Amar Rabi Chia bar Rava, Amar Rabi Yochanan. Kol anifneh, todo mundo que vai no banheiro, venotel yadav, depois ele faz netilat yadayim. O maniach tefilin vekoreh Kriyat Shema umitpalel, ele segue essa ordem, tefilin, Kriyat Shema e tefilá. Maleh alav katuv keilu bana mizbeach veikriv alav korban. É como se a pessoa tivesse construído um altar para Kadosh Baruch Hu e feito nele um korban. Dechtiv, que está escrito no pasuk, erchatz benikayon kapai vasoveva et mizbechacha Hashem. Certo? Não sei como ele aprendeu desse pasuk. Porque quando ele fala que eu lavei em limpeza as minhas mãos. Sim. Então, quer dizer, eu lavei em limpeza. Eu fiz Netilat Yadayim depois que eu já estava limpo. Ir no banheiro e depois ficar... Por isso que ele fala que você vai no banheiro aí e depois você lava a mão. Aí, então, isso vai salvar Hashem. É como se fizesse um mizbeach e fizesse nele korban. Amar lei Rava, perguntou Rava, lo savar lamar, keilu taval. Falou Rava, olha, é mais do que isso. Não é só Netilat Yadayim, não é só lavar as mãos. É como se ele tivesse feito o tevilá e ido no mikve, que é uma coisa com mais
mais bem feita. Dertiv erhatz benikayon, que está escrito, eu vou me lavar, velo ktav erhatz kapai, não está escrito, eu vou lavar as minhas mãos, está escrito, erhatz benikayon, certo? Então, ele quer falar que aqui é como se ele tivesse mesmo ido no mikve. Amar lei Ravina lerava, falou Ravina para Rava, Chazem Maia Tzuba Mirabanan Deata Mimarava. Ravina perguntou para Rava, você viu aquele aluno, aquele Tzuba Mirabanan, que ele veio de Marava, ele veio de Eretz Israel, Veamar Mishen Lomaim Lirchot Yadav, alguém que não tem água para fazer Netilat Yadayim de manhã, ele precisa fazer Kriyat Shema, precisa rezar. O que ele faz? Mekaneach Yadav Beafar, o Betzror, o Bekasmit. Ele pode lavar, limpar a mão com qualquer coisinha, com terra, com pedacinhos de pedra para raspar um pouquinho a mão, ou queissam, ou Raspas de madeira. Raspas de madeira, um espeto, tipo um palito de dente, alguma coisa para dar uma limpada na mão. Você viu que ele falou isso? Assim perguntou Ravina para Rava. Amarlei Shapir que amar. Falou Rava, olha, ele tem razão. Certo? Ravina aparentemente não gostou disso. E Rava fala, ele tem razão. Mikti verhatz bemaim. Não está escrito que eu vou lavar as minhas mãos com água. Benikayon ktiv. Está escrito que eu vou lavar, vou limpá-las. Qualquer coisa que limpa as mãos é suficiente. Que Rav Hizda, ele amaldiçoava alguém que começava a procurar água para Netilat Yadayim na hora da Tefilá. E ele fala, não consigo Netilat Yadayim, não posso rezar. E o cara acabava perdendo a Tefilá porque ele ficou procurando água. Então ele tem a opção de limpar a mão com qualquer pano, qualquer outra coisa. Porém, isso é só para Kriyat Shema. Avale Tefilá, Mehader. Mas com relação a Tefilá, a pessoa sim deve buscar Lechatchila, procurar água. Certo? E não lavar a mão com alguma outra coisa. Obviamente, se ele vai perder a tefilá, não. Mas se ele tem a opção de procurar água para rezar dessa forma, é melhor. Vead kama, até que distância a pessoa tem que procurar água para rezar? Ad parsa. Até uma parsa. A parsa são 10 milímetros, mais ou menos. 4 mil. 4 mil. 8 mil amot. Que é 10 mil. Hã? 8 mil amot. Fora Certo? 4 quilômetros. Oi? Sim, uns 4 quilômetros. Por isso que ele precisa andar até uma parsá, que ele precisa andar 4 quilômetros para achar água, lecamei, se for no caminho que ele está indo, que ele já está de qualquer jeito indo para lá. Avalé chorei, mas se ele precisa voltar para pegar água, afilo milei no roser. Mesmo 1 mil, mesmo 1 quilômetro, não precisa voltar. O Minai, dessa linguagem que mesmo 1 quilômetro não precisa voltar, dá para aprender o seguinte, milo dei no roser, apachod mil roser. 1 mil, ele não precisa voltar. Menos que isso, ele precisa, certo? Então, se for 900 metros, precisa voltar. Próxima Mishnah. Certo? Aqui tem que prestar atenção, porque é um pouco confuso esse próximo daf que a gente tem aqui. Bom, basicamente, o que a gente tem aqui é que a gente vai ver várias mitzvot, que elas têm 3 níveis. A gente vai ver que tem shitot diferentes, mas de qualquer jeito, a mitzvah, você pode cumprir ela do jeito lechatchila, o ideal. Você pode cumprir ela do jeito bediavad, quer dizer, não é o ideal, mas se você fez dessa forma, valeu. E tem situações que se você fizer de um determinado jeito, você não cumpriu a mitzvah bichlal, não fez nada, certo? Então tem lechatchila, bediavad e não cumpriu. Então fala a Mishnah o seguinte, Akoret Shema velo yishmea leuzno. Alguém que leu Kriyat Shema e não ouviu as palavras que ele estava falando, yatzá, cumpriu a mitzvah. Rabi Yossi omer lo yatzá. Rabi Yossi fala, não cumpriu a mitzvah. Você tem que ouvir as palavras que você fala, certo? A Gemara vai falar de onde aprende isso, está escrito Shema Israel. Shema, ele aprende Ashmea leoznecha mashatamotzi mipicha. O que você fala, você tem que ouvir, tem que conseguir ouvir. Então, discussão se alguém que leu o Kriyat Shema e não ouviu o que ele falou, valeu ou não valeu. Kara velo dikdek beotiotea. Alguém que leu o Kriyat Shema e fez um monte de errinhos, certo? Ele não separou palavras quando precisava, confundiu uma palavra ou outra. Rabi Yossi omer yatzar. Rabi Yossi fala, olha, cumpriu o Kriyat Shema, certo? Não é que ele leu outra paraxá, ele leu com uns errinhos, não tem problema. Olê, Hadash, acontece. Rabi Yossi omer lo yatzar. Rabi Yossi fala, não cumpriu o Kriyat Shema. O Kriyat Shema tem que ser lido da forma exata e correta. A korele mafreya lo yatzar. Alguém que leu o Kriyat Shema fora de ordem, trocou a ordem dos psukim, por exemplo, não cumpriu a mitzvah. Se a pessoa errou, consequentemente, certo? Se ele errou, ele percebeu que ele pulou um passuque, ele já continuou para a próxima paraxá, não adianta só ler o passuque que ele pulou, ele tem que voltar para o lugar onde ele errou e ler de lá em diante, porque não pode ler fora da ordem, não pode ler retroativamente.
Pergunta a Gemara, Mai Tama de Rabi Yossi, por que de acordo com Rabi Yossi, alguém que leu Kriyat Shema e não ouviu o que ele falou, não cumpriu a mitzvah? Mexi dertiv, que está escrito no Pasuk, Shema, Ashmea leoznecha, masha tamotzi mipicha. Você tem que conseguir ouvir o que você está falando. Vetana kama savar, Shema bechol hashon sheta shomea. E tá na cama sobre o que você faz com a palavra Shema. Shema vai ensinar bechol hashon sheta shomea, que o Kriyat Shema pode ser lido em qualquer língua. Qualquer língua se cumpriu. Rabi Yossi tartei Shema minah. Rabi Yossi aprende duas coisas da palavra Shema, certo? Essas duas questões saem da palavra Shema. Agora vamos lá. Tanan, aparece na Mishnah o seguinte, Tananatam, foi falado numa Mishnah lá. Lá é em Masechet Trumot, Perek Aleph, Mishnah Bet. Cheresha medaber veino shomea. Alguém que ele é surdo, certo? Ele fala, consegue falar, mas ele é surdo. Loitrom, ele não pode tirar trumá, não pode tirar a porcentagem das frutas. Veim taram, trumatou trumá. Se ele tirou trumá, valeu. Ou seja, lechatchila ele não pode tirar trumá. Bediavad, se ele tirou, está válido. Mantana cheresha medaber veino shomea diavadin lechatchila lo. Quem falou que uma pessoa que ele cumpre uma mitzvah, ele não ouve, certo? O cheresha ele tem que fazer brachá na hora que ele vai tirar a trumá. Quem falou que quando você fala uma brachá e não ouve, isso daqui serve bediavad, mas lechatchila não é o ideal, mas se já fez, valeu. A Rav da Rabi Yossi, fala Rav Hizda, essa é a shita, essa é a linha de Rabi Yossi. Detnana koret shema velo ishmea leozno, yatzá divrei Rabi Yehuda. Na nossa Mishnah a gente vê o seguinte, foi falado o seguinte, alguém que leu Kriyat Shema e não ouviu o que ele falou, cumpriu, está valendo, divrei Rabi Yehuda. Rabi Yossi omer lo yatzá. E Rabi Yossi falou que ele não cumpriu a mitzvah. Ah, mas a gente falou que de acordo com Rabi Yossi, bediavad valeu, certo? Alguém que tirou trumá, mesmo que ele não ouviu a brachá, lechatchila não valeu, mas bediavad sim. Explica Rav Hizda, ad kan lo que amar Rabi Yossi lo yatzá ela gabei Kriyat Shema deoraita. Isso que Rabi Yossi fala que se você não ouviu, se não cumpriu a mitzvah, é com relação ao Kriyat Shema, que é uma mitzvah deoraita, e está escrito no pasuk Shema, Ashma leoznecha masha tamotzi mipicha, que você tem que ouvir. Aval trumá mishum brachau. Mas na mitzvah de trumá, a mitzvah da trumá é tirar a parte do Kohen, do Levi. A brachá, o brachá de Rabanan. Essa brachá que você faz é uma brachá de Rabanan. Pela Torá é só tirar, não precisa fazer brachá. Velobe brachá talemilta. E realmente não depende da brachá. Então, lechatchila, você precisa ouvir sua brachá, mas se o cara é surdo e não ouviu, cumpriu a mitzvah. Pergunta Gemara, Mimai de Rabi Yossi, quem disse que é Rabi Yossi? Quem disse que Rabi Yossi fala que lechatchila sim e bediavad não? Dima Rabi Yehuda aí. Talvez essa braita, essa Mishnah que falou que alguém que tirou trumá e não ouvia a própria brachá, é a opinião de Rabi Yehuda. Ve'amar gabei Kriyat Shema na midiavadin lechatchila lo. E Rabi Yehuda, ele fala igual, Kriyat Shema e a brachá de trumá, não tem diferença de Oraita e de Rabanan. Os dois lechatchila você tem que ouvir, bediavad se não ouviu, valeu. Talvez é Rabi Yehuda. A gente encontra isso na nossa Mishnah. Decatani, na nossa Mishnah está escrito o seguinte, a Kore, alguém que leu o Kriyat Shema e não ouviu, ou seja, essa linguagem, alguém que leu, quer dizer que já foi. Isso significa que é devad in lechatchila lo. Vem de ensinar o seguinte, olha, a Mishnah está falando de alguém que já leu dessa forma, Rabi Yehuda falou que cumpriu, mas lechatchila ele não deveria fazer assim. Ou seja, pode ser que Rabi Yehuda fala que tudo lechatchila tem que ouvir, bediavad não, tanto o Kriyat Shema quanto o trumá. Amrei, disseram no Beit HaMidrash, aí decatani akore, isso que a nossa Mishnah aparece numa linguagem de akore, parece que o cara já leu, e lechatchila ele não deveria ler dessa forma, leodiacha kochod Rabi Yossi, de amar deavad namilo, é para te ensinar até onde chegou Rabi Yossi. Rabi Yossi fala que mesmo o cara que já leu, ele não cumpriu, se ele não ouviu o que ele falou. Mas a verdade é que, de acordo com o Rabi Yehuda, mesmo lechatchila é permitido ler sem ouvir. Então, de acordo com o Rabi Yehuda, você pode ler mesmo lechatchila sem ouvir o que você está falando. E Rabi Yossi fala que mesmo bediavad não valeu, certo? É uma machloket extrema. No Lemais você ficou que o que é da Torá é lechatchila, você tem que escutar. E de Rabanan, sim. E de Rabanan, lechatchila já pode não escutar. E de Rabanan, valeu, sim. Mas a gente vai continuar, agora vai discutir isso aí. Vai entrar mais. De Rabi Yehuda, porque se for Rabi Yehuda, filo lechatchila na meatzá. Porque de acordo com Rabi Yehuda, mesmo lechatchila você pode cumprir as mitzvot sem ouvir. Certo? Então essa discussão é extrema. Bemayu kimtei. Agora então a Gemara volta. Como quem se está explicando essa Mishnah, que fala que alguém que tira trumá e não ouve a brachá dele próprio, bediavad, valeu. Lechatchila não, mas bediavad sim. Que Rabi Yossi. A priori ela é Rabi Yossi.
Vê lá, Detânia, mas aí está escrito na Braita o seguinte: Lo yevarech adam birkat Amazon belibo, vem birech yatzah. Lechatchila, a pessoa não pode fazer birkat Amazon no coração, certo? Só com kavaná. Mas se ele fez dessa forma, valeu, mesmo que ele não ouviu a própria brachá. Manem, quem falou essa Braita? Lo Rabiossi ve lo Rabiuda. Não é nem Rabiossi nem Rabiuda. Por quê? De Rabiuda, amar lechatchila nam yatzah. Se for Rabiuda, você me disse que de acordo com Rabiuda, mesmo lechatchila você não precisa ouvir. E a Braita está falando que alguém que leu o Birkat Amazon dessa forma, Bediavad ele cumpriu, mas de acordo com a Rabiuda, pode lechatchila. Então não era Rabiuda. E Rabiossi, mas se for Rabiossi, Birkat Amazon é uma mitzvah de oraita. E de acordo com Rabiossi, Diavad namiló. De acordo com o que você me explicou para Rabiossi, uma mitzvah de oraita como o Kriyat Shema, se você não ouviu, perdeu a mitzvah, não cumpriu. Então quem falou que Birkat Amazon, que é uma mitzvah de oraita, está no meio caminho? Bediavad vale. De acordo com o Rabiuda, mesmo lechatchila não precisa ouvir. De acordo com o Rabiossi, se você não ouviu, mesmo Bediavad você não saiu. Então quem falou essa braita de Birkat Amazon? Elamai. Então o quê? Então, como a gente vai explicar a discussão Rabiossi e Rabiuda? Rabiuda deavad in lechatchila lo. Então, não. Então, a gente quer falar que o quê? Que de acordo com o Rabiuda, Bediavad vale. Lechatchila tem que ouvir, Bediavad cumpriu. De acordo com o Rabiossi, mesmo Bediavad não cumpriu. Mas se for assim, se essa discussão entre eles, Adeitane Rabiuda Berei Rabi Shimon ben Pazi, o que falou Rabiuda, filho de Rabi Shimon ben Pazi, Cheresha medaber veino shomea torem lechatchila. Alguém que ele é cheresh, que ele é surdo, e ele consegue falar, mesmo lechatchila ele pode tirar a trumá, certo? Não só bediavad, mesmo lechatchila ele pode tirar a trumá, mesmo que com certeza ele não vai ouvir o que ele está falando. Manei, lo Rabiuda ve lo Rabiossi, nem Rabiuda nem Rabiossi. E Rabiuda amar diavad in lechatchila lo. Rabiuda falou que lechatchila você tem que ouvir, só bediavad não precisa. E Rabiossi amar diavad na miló, de acordo com Rabiossi, bichal mesmo bediavad não valeu, certo? Então, quem falou que lechatchila você não precisa ouvir? Ela leu lá Rabiuda, então não. Então, agora volta atrás. Rabiuda sover veafilo lechatchila nami. Rabiuda fala lechatchila, você bichal não precisa ouvir o que você está falando. De acordo com Rabiuda, lechatchila você pode cumprir a mitzvah mesmo que você não ouve. De acordo com Rabiossi, mesmo bediavad você não cumpriu. Velo caixa. Porém, a gente tem mais uma shita aqui no meio, que fala que é só bediavad. Adidei aderabei. Tem o que Rabiuda sover e tem o que ele sover em nome do rabino dele. Detnan, está escrito na Mishnah, já vamos organizar as coisas. Rabiuda omer mishum Rabi Elazar ben Zariah. Rabiuda falou em nome de Rabi Elazar ben Zariah. Akoret shema tzarich sheyashmia leosno. Alguém que leu o Kriyat Shema, ele deve ouvir o que ele está falando. Sheneemar, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Shema, você tem que ouvir, certo? Lechatchila, você tem que ouvir. Bediavad, se não ouviu, valeu. Amalei Rabi Meir, falou para ele, Rabi Meir, Arei, Omer, está escrito no Pasuk, Asherano Chimetzavecha Yom Alevavecha. No Pasuk está escrito que o Kriyat Shema tem que ser lido no coração. Achar Kavanat Alev Hem Advarim. Fala, Rabi Meir, o Ikar é a Kavaná, o Ikar é no coração. Não precisa ouvir, certo? Então, até agora a gente tem a priori 3 shitot. Tem Rabiuda. Rabiuda souber que mesmo Lechatchila, você não precisa ouvir. Por isso tem essa braita que você pode tirar trumá, mesmo que você não ouve sua própria brachá. Rabiuda em nome de Rabi Elazar ben Zariah, lechatchila você tem que ouvir. Bediavad, se não ouviu, valeu. E a nossa Mishnah que está escrito que é Bediavad, é Rabiuda em nome do rabino dele. E o Birkat Amazon, que lechatchila não, mas Bediavad valeu, é Rabiuda em nome de Rabi Elazar ben Zariah. E a terceira shita é Rabi Yossi, que mesmo Bediavad não valeu. Porém, fala, agora que a gente chegou nisso, a gente trouxe mais uma shita. Rabi Meir fala o seguinte, Rabi Meir fala que mesmo lechatchila você pode ler o Kriyat Shema sem ouvir. O Ikar é a Kavaná. Então, já que a gente encontrou agora Rabi Meir, a filho tem o Rabiuda que era bem esferalei. Pode ser que Rabiuda concorda com o Rabi Elazar ben Zariah, que lechatchila você tem que ouvir, bediavad não. Velo caixa, a Rabi Meir, a Rabiuda. Quem falou que lechatchila você nem precisa ouvir, pode cumprir a mitzvah sem ouvir, é Rabi Meir. Quem falou que bediavad, lechatchila tem que ouvir, mas bediavad valeu é Rabiuda. E quem falou que bichlá você não sai se você não ouve é Rabi Yossi. Certo? Agora, a nossa Gemara vai trazer mais uma Mishnah, mais um caso de lechatchila e bediavad, e vai repetir tudo que ela falou até agora, certo? Ela vai entrar de novo na mesma sugiá. Então a gente vai ler de novo, mas vai ajudar a ficar mais claro. Tenanatam, está escrito na Mishnah o seguinte, Akol ksherim likrot et ha-megillah. Todo mundo é kasher para ler a Megillah. Megillat Esther, qualquer um pode ler, e os que estão ouvindo dele cumpriram a mitzvah. Chutz fora, Cheresh, Shote vekatan. Cheresh é alguém que não ouve nem fala. Shote é alguém que não tem louco.
certo? Um cara maluco. Vekatan, uma criança que não tem bar mitzvah. Verabiuda machshir vekatan. Rabiuda fala que o katan sim pode ler. Mantana, quem é esse Tana que falou Heresh de Avad Namiló? Quem é esse Tana que falou que o Heresh... Desculpa, eu falei que o Heresh ele não fala nem ouve. Mas esse Heresh ele fala, senão ele não consegue ler a Megillah, obviamente. Certo? Quem falou que o Heresh, que não ouve, mas fala, quer dizer, o cara que é surdo, mesmo o Bediavad não valeu, está escrito que todo mundo pode ler a Megillah, menos o Heresh. Se o Heresh leu, não vale. A Maramatna, Rabi Yossi. Quem é? É Rabi Yossi, certo? A história de Rabi Yossi. Quem não consegue ouvir o que ele fala, não cumpre a mitzvah. Detnan, como está escrito na Mishnah, Koretima velo ishmael leozno yatzad, de ver Rabi Yehuda. Alguém que leu Kriyat Shema e não ouviu o que ele falou, de acordo com Rabi Yehuda, Bediavad, ele cumpriu. Rabi Yossi lo yatzad. Rabi Yossi fala, não ouviu, não cumpriu. Então, essa Mishnah que falou que o Heresh, mesmo Bediavad não valeu, é Rabi Yossi. Mimai de Rabi Yossi e Bediavad namiló. Pergunta, quem disse que era Rabi Yossi? E mesmo Bediavad, se o Heresh leu a Megillah, não cumpriu a mitzvah, virando a Mut, Tetvav Amud Bet, Dilma Rabi Yehuda aí. Talvez essa Mishnah era Rabi Yehuda, o Lechatchila o Deló, a Deavad Shapir Dami. Quem falou que nessa Mishnah está escrito que se o Heresh leu, não cumpriu a mitzvah? Talvez era Rabi Yehuda a Mishnah, e Lechatchila o Heresh não pode ler, porque ele tem que ouvir o que ele fala, mas se ele leu, pode ser que valeu. Quem disse que Bediavad, Bichlá não valeu? Fala, Gmará, nossa Kadatach. Não tem como explicar que Bediavad valeu. Por quê? Dekatan está ensinando nessa Mishnah o seguinte: Heresh, Shote, Vekatan. Vem ensinar aqui o quê? Heresh, Dume de Shote, Vekatan. Que o Heresh ele foi colocado em uma linha só, junto com o Shote, Vekatan. Mas Shote, Vekatan, Deavad, Namiló, do mesmo jeito que o cara que não tem, o cara que é maluco, e a criança que leu, mesmo o Bediavad não valeu, porque eles não têm que cumprir mitzvot, então eles não podem cumprir a mitzvah em nome de outros, a Heresh de Avad Namiló. Assim também o Heresh, Bichlal, não cumpriu a mitzvah, então ela é de acordo com o Rabi Yossi. Pergunta, mas Vidil ma kedeita, va kedeita. Talvez não. Talvez Heresh é uma coisa, Shotei Katan é outra. Heresh lechatchila não pode ler, Bediavad pode, igual Rabi Yehuda. Shotei Katan, Bichlal não pode. Pergunta, Gmará, o Mimatzid leu uma que era Rabi Yehuda, será que dá para explicar que essa Mishnah era Rabi Yehuda e o Heresh não pode ler Lechatchila, mas Bediavad ele pode? V'amidekatan, Seifa, o que está escrito no fim da Mishnah? Rabi Yehuda machshir bakatan. Rabi Yehuda fala que se o Katan leu, valeu. Se Rabi Yehuda falou isso no fim da Mishnah, Michal Deresh, lav Rabi Yehuda aí. Deve ser que não é ele no começo. Se Rabi Yehuda vem discutir com o que foi falado no começo, ele fala que o Katan sim pode ler, então Kanirei no começo não era ele, então deve ser que era Rabi Yossi. Pergunta, Vedil Makula, Rabi Yehuda aí? Talvez não, talvez é tudo Rabi Yehuda. Vetrei Gavnei Katan. Tem dois tipos de Katan, tem dois tipos de crianças. Vechasur e Mechsera Veachi Katan. E está faltando um pedacinho na Mishnah, e a Mishnah tem que ser lida da seguinte forma. Akol Ksherim Likrot et Megillah Chutz Micheresh Odeve Katan. Todo mundo pode ler a Megillah, fora o cara que é surdo, o louco e a criança. Bamedvarim Amorim, sobre qual Katan não pode? Bekatan Sheloi Gelechinuch. Um Katan que ele tem menos que 6, 7 anos, que ele não tem mitzvah de lechanech ele ainda, não tem que educar ele, e ele não é chayav bemitzvot miderabanan. Aval Katan shegia lechinuch, afilo lechatchila kasher, divrei Rabi Yehuda. Mas um Katan que ele chegou na idade de chinuch, que ele já é chayav bemitzvot miderabanan, ele pode ler mesmo lechatchila. Sherabi Yehuda machshir bekatan. Então, é possível explicar essa Mishnah de acordo com Rabi Yehuda, e o Heresh lechatchila ele não pode ler, porque ele não ouve. Bediavad, se ele leu, valeu. Agora, a pergunta, Bemai o Kimta, que Rabi Yehuda. Mais 5 minutinhos a gente acaba. Bemai o Kimta, que Rabi Yehuda. Como que a gente explicou essa Mishnah? Como Rabi Yehuda. O Diavadin lechatchila lo. Que Bediavad valeu, mesmo que ele não ouviu, mas lechatchila ele tem que ouvir. Elá deitane, mas se for assim, o que aparece na Braita, Rabi Yehuda Brei Rabi Shimon ben Pazi, Rabi Yehuda Brei Rabi Shimon ben Pazi fala o seguinte: Heresh medaber veno shomei atorem lechatchila manei. Quem é essa Mishnah, quem é essa Braita que falou que o Heresh ele pode tirar trumá lechatchila, mesmo que ele não ouve? Mesmo lechatchila, ideal ele já pode. Manei lo Rabi Yehuda lo Rabi Yossi. Não é nem Rabi Yehuda nem Rabi Yossi. E Rabi Yehuda de avadin lechatchila lo. Se for Rabi Yehuda, você falou que de acordo com Rabi Yehuda lechatchila, não, ele tem que ouvir. Bediavad cumpriu, e aqui está escrito que mesmo lechatchila ele pode. Velo e Rabi Yossi de avad namiloi. De acordo com Rabi Yossi, mesmo Bediavad não cumpriu. Elamá, então o quê? Como a gente vai explicar Rabi Yehuda? A gente vai explicar Rabi Yehuda de outra forma. Elamá e Rabi Yehuda ve'afilo lechatchila nami. Então você quer me dizer que de acordo com Rabi Yehuda, mesmo lechatchila não precisa ouvir? Ela detalha, mas se for assim, quem falou a seguinte braita? Lo ivarech adam berkat hamazon belibo ve'im beirech yatzah.
que a pessoa não pode fazer Birkat Hamazon só no coração, sem falar. Mas se ele fez a brachá, valeu. Se você quiser falar que Rabi Yehuda permite mesmo lechatchila, então quem falou essa braita? Mani, lo Rabi Yehuda velo Rabi Yossi, nem Rabi Yehuda nem Rabi Yossi. E Rabi Yehuda amar fil lechatchila nami. Se for Rabi Yehuda, você me disse que Rabi Yehuda permite mesmo lechatchila. Vei Rabi Yossi amar fil neavad namiló. E se for Rabi Yossi, mesmo bedeavad não cumpriu. Então, se você explicar que Rabi Yehuda permite tudo lechatchila, quem falou essa braita que só pode bedeavad? Que lechatchila você tem que ouvir, mas bedeavad cumpriu, nem Rabi Yehuda nem Rabi Yossi. Talvez não. Talvez Rabi Yehuda realmente ele souber que mesmo lechatchila é tudo permitido. Não precisa ouvir o que você fala. Ah, então quem é esse que falou que bediavad valeu, mas lechatchila você precisa ouvir? Tem Rabi Yehuda próprio e tem Rabi Yehuda em nome do rabino dele, Rabi Elazar Mezariah. Detalhe, como aparece na Braita, Rabi Yehuda Meshum Rabi Elazar Mezariah, akoret shema tzarich she'ashmi'a leozno shenemar shema Israel. Rabi Elazar Mezariah fala o seguinte, alguém que leu Kriyat Shema, ele precisa ouvir o que ele está falando. Precisa ouvir, quer dizer, lechatchila você tem que ouvir, bediavad, se não ouviu, valeu. Amar lo Rabi Meir, Areu Omer, asher anochem etzavecha yom alevavecha, achar kavanat alev hem advarim. Fala Meir, olha, o Ikar é a kavaná, o Ikar é no coração, Bechá não precisa ouvir. Certo? Então, a priori a gente pode dizer que Rabi Yehuda próprio souber que lechatchila você pode ler mesmo que você não ouve. Rabi Yehuda, em nome de Rabi Elazar Mezariah, fala que só bediavad, lechatchila tem que ouvir, bediavad valeu. E Rabi Yossi fala que mesmo bediavad não valeu. A gente separou Rabi Yehuda do rabino dele. Porém, fala Gmará, ashta de atri leachi, como a gente falou antes. Agora que a gente trouxe essa opinião de Rabi Meir, que Rabi Meir fala que o Ikar é a kavaná, o Ikar está no coração, mesmo que você não ouve, a filho tem Rabi Yehuda que Rabi Yisir lei. A gente pode juntar Rabi Yehuda com Rabi Elazar Mezariah. Velo kasha, a Rabi Yehuda é Rabi Meir. E não vai estar caixa, a gente tem três opiniões. Rabi Meir fala mesmo lechatchila, não precisa ouvir. Rabi Yehuda e Rabi Elazar Mezariah falam que lechatchila você tem que ouvir, bediavad valeu. E Rabi Yossi fala que mesmo bediavad não valeu. Vamos só completar a alahá. Amarav Chiza, Amarav Shila, alahá que Rabi Yehuda chamar Meshum Rabi Elazar Mezariah, e alahá que Rabi Yehuda. Ele falou duas coisas. Alahá como Rabi Yehuda em nome de Rabi Elazar Mezariah e a alahá é como Rabi Yehuda. Agora, os dois falam a mesma coisa. Porque ele falou que a alahá é como os dois. Vetzrich, ele teve que falar as duas coisas. Por quê? Se ele só falasse, olha, alahá como Rabi Yehuda, não ia dar certo. Porque a gente próprio ficou na confusão o que Rabi Yehuda souber. Avamina filo lechatchila. Eu podia pensar que Rabi Yehuda permite tudo lechatchila. Kamash Milan, por isso ele teve que falar que alahá que Rabi Yehuda chamar Meshum Rabi Elazar Mezariah. Certo? Rabi Yehuda falou em nome de Rabi Elazar Mezariah que é só bediavad. Lechatchila você tem que ouvir, bediavad se não ouviu, valeu. Se ele tivesse falado só isso, olha, alahá é como Rabi Yehuda em nome de Rabi Elazar Mezariah, por que não falou só isso? Eu ia concluir que bediavad valeu, lechatchila tem que ouvir, bediavad valeu, porque ele teve que falar outra vez que alahá é como Rabi Yehuda, avamina, porque eu poderia pensar o seguinte, Rabi Elazar Mezariah falou aqui em cima, akoret shema tzarich sheyashmi'a leozno. Alguém que lê Kriyat Shema, ele precisa ouvir o que ele está falando. Eu poderia explicar a palavra precisa da seguinte forma. Tzarich vem lo takaná. Ele precisa ouvir e não tem conserto. Se não ouviu, não cumpriu. Kamash Melan, vem ele fala, alahá que Rabi Yehuda, que alahá é como Rabi Yehuda, que alguém que leu Kriyat Shema, mesmo que lechatchila ele deve ouvir, bediavad, se ele não ouviu, ele cumpriu a mitzvah. Bom, vamos só mais três linhas para acabar, mesmo chegando aos dois pontinhos. Amar Rav Yosef, machloket bekriyat shema, val beshar mitzvot divrei hakol lo yatsa. Fala, Rav Yosef, toda a discussão se precisa ouvir ou não, que mesmo que não ouviu, valeu, é só com relação ao kriyat shema. As outras mitzvot, brachot, todo o resto, obrigatoriamente você tem que ouvir. Dertiv, asket, Shema Israel, com relação às mitzvot, está escrito Shema Israel, que você tem que ouvir suas brachot. Pergunta a Gmará, meite, veiloi, varecha da Birkat Hamazon belibó, vem birech yatzah. A Gmará traz uma braita clara, que Birkat Hamazon você tem que ouvir, se não ouviu, bediavad, valeu. Então, como Rabi Yossi fala que em todas as outras mitzvot, todo mundo concorda que tem que ouvir. Ela, então, por isso não. O que Rabi Yossi falou foi um pouco diferente. Itmar achitmar. Se Rabi Yossi falou, ele falou da seguinte forma. Amar Rabi Yossi machloket bekriyat shema, dertiv Shema Israel. Toda a discussão é com relação ao Kriyat Shema. Porque no Kriyat Shema está escrito Shema Israel, ou seja, você tem que ouvir o que você está falando. Aval, Beshar, Mitzvot, com relação às outras mitzvot, Birkat Hamazon, Brachá de Trumá, Divrei Hakol Yatzah. Todo mundo fala que bediavad valeu. O único lugar onde mesmo bediavad tem uma opinião que fala que não valeu é com relação ao Kriyat Shema.
Pergunta a Gemara, ve'aktiv asketo Shema Israel. Aí está escrito no passuco asketo Shema Israel, que ao cumprir as mitzvot você tem que ouvir. Responde a Gemara, ao divrei Torah ativo. Não, isso está falando com relação a divrei Torah, que divrei Torah você tem que estudar alto para ouvir o que você está falando. Mas com relação às mitzvot, não. Com relação às mitzvot, lechatchila, é bom ouvir o que você está falando, bediavad, todo mundo concorda que cumpriu. Fora o Shema Israel. Então vamos ter que parar aqui, porque tem outro shiur. Hashem, continuamos amanhã.